de julho, ou seja, o último dia do mês de julho. Nós estamos a algumas horas de entrar o mês de agosto. Glória a Deus por isso. O mês de agosto, para nós, ele tem um valor muito especial, porque nós estamos inaugurando, começando os ciclos em nossas células. Glória a Deus por isso também. Então nós vamos, nos próximos meses, nos mover em nossas células dentro de uma realidade de 4 colunas da visão do MDA, de 4 pilares da visão do MDA, que são justamente purê de batatas, o projeto Natanael 3, aí GE/Casas de Paz, e o último pilar, a última coluna desse ciclo que acontece dentro da célula, vai fechar então com o fator Barnabé. Nós vamos dar uma atenção especial ao longo desse mês, nas ministrações do nosso Tadel aqui, em função do purê de batatas. Por isso que você está percebendo essa panela, leite, está percebendo margarina, entenda na verdade como manteiga, ok? Sal, e daqui a pouco tem mais alguns ingredientes aqui que vão fazer sentido para aquilo que a gente quer, ministrar aqui nessa noite. Amém? Então, você pode perceber já uma imagem pronta, né? Eu sei que não precisa apresentar o purê de batatas para ninguém. Aqui todos conhecem o purê de batatas. Eu acredito que a maioria gosta, se não todos gostam. Tem alguém que não gosta de purê de batatas? Não gosta de purê de batatas. Uma pessoa, dentre umas 40 que tem, não gosta de purê de batatas. Então você percebe que a grande maioria das pessoas gosta de purê de batatas. É uma comida, dentre tantas possibilidades que se tem no mundo gastronômico, de uma infinidade de alimentações, de pratos, de possibilidades. Você percebe que o purê de batatas, ele é mundialmente conhecido como um prato que facilita bastante, além de ser relativamente fácil de ser feito. O modo de preparo dele, ele é prático, é fácil, é relativamente rápido também. Ele tem uma boa aceitação dentre a grande maioria da população mundial. Pois bem, por que o purê de batatas? Nós queremos, na verdade, ilustrar através daqui, por isso que eu pedi a ajuda da minha assistente preferida, predileta. Ela vai me ajudar aqui fazendo esse processo, enquanto eu menciono, enquanto eu ilustro, aqui é melhor, ela ilustra enquanto eu falo, ela vai fazer essa ilustração prática, né? Porque, na verdade, pode passar o próximo slide, na verdade, o purê de batatas, para nós, ele é uma alegoria, ele é uma ilustração, ok? Ele é uma ilustração que fala de uma realidade, aleluia, glória a Deus, olha só, acontecem alguns mistérios no nosso meio, aleluia, algumas cabeças se escondem atrás da mesa, glória a Deus, aleluia, uma alegoria aquilo lá também. Entendi, era para fazer um lance mais misterioso. Conseguiu, hein? Até eu achei um grande mistério que aconteceu agora. Quase que eu perdi a linha aqui. Então, o purê de batatas não passa de uma comida, uma alimentação, óbvio, mas nós estamos utilizando dele como uma alegoria, uma ilustração para uma realidade profunda, necessária e poderosa para a sua célula. Por isso que nós vamos nos utilizar do purê de batatas. Antes de eu entrar em relação ao purê de batatas, só para que você possa entender melhor, ficar mais claro para você, esses ciclos, né? Então, eu já mencionei isso, mas só para tornar mais claro que esse purê de batatas, ele vai envolver o mês de agosto inteiro e uma parte do mês de setembro, ok? O purê de batatas, ele é tão importante, tão necessário, que ele tem uma grande colaboração nesse ciclo todo que acontece dentro da célula. Começa com purê de batatas, vai para o projeto Natanael 3, depois nós teremos um tempo muito especial no nosso meio, com algumas novidades que nós ainda não temos experiência, mas vamos juntos aprender e viver isso tudo, que são casas de paz espalhadas pela cidade de Indaiatuba, ganhando vidas para Jesus, GEs espalhados por toda Indaiatuba, ganhando vidas para Jesus, e finalizando com um tempo de consolidação, que é extremamente importante, que nós chamamos de projeto, ou melhor, eu ia falar projeto Natanael 3, na verdade é o que me fugiu o nome agora, Fator Barnabé, exatamente, me fugiu o nome. Fator Barnabé, que é justamente a consolidação dessas vidas que nós conquistaremos para Jesus. Então,
Por isso que nós estamos começando com purê de batatas, para que nós possamos, ao longo desse mês de agosto, entender melhor, compreender melhor. E nesse mês ainda, sem ser essa próxima semana, outra semana, nós vamos ter uma experiência interessante. E desde já, eu quero convidar a você já mencionar isso para a sua célula, que nós vamos ter um purezão aqui na igreja. E esse purezão vai acontecer numa quarta-feira. Então, a célula não acontecerá no local onde ela costumeiramente acontece, que é na sua casa, na casa do anfitrião, que talvez possa não estar aqui, mas ela vai acontecer aqui na igreja. Nós vamos ter vários círculos aí, que são as células da sua rede, e nós vamos ter muitos momentos que nós vamos participar todos juntos, e em alguns momentos dessa célula, é uma célula só que feita aqui na igreja, no templo, né? E nós vamos ter momentos que vão ser individuais dentre todos esses círculos, essas células aqui divididas, ok? Nós vamos nos organizar para fazer isso. Então, sem ser essa semana, sem ser a próxima, nós teremos então o purê de batatas, o purezão aqui no templo, ok? Muito bem, deixa eu pegar as minhas anotações aqui para a gente poder traçar um pouco a ideia principal. Eu não sei, na verdade, como que você aprendeu a fazer purê de batatas, porque, como toda comida, né, sempre tem uma maneira especial e um pouquinho diferente que se costuma fazer, mas existe quase que como um modo de preparo padrão em relação à maneira de se fazer o purê de batatas. E eu acredito que vai bater certinho com aquilo que nós estamos acostumados a fazer em casa. Mas talvez, diante de alguma coisa que nós falemos aqui, possa ser um pouquinho diferente do modo como você está acostumado a fazer o seu purê de batatas, ok? Algumas informações importantes em relação a isso, né? Essa nomenclatura, o purê de batatas, não é minha, ela já existe, é um pilar, é uma coluna da visão do MDA. Essa ministração, esse tema, essa revelação que foi dada à pastora Ibi Huber, ela não apenas está registrada como uma mensagem na internet, que você pode acompanhar, mas ela também virou livro, né? Foi transliterada a mensagem, e tem um livro chamado Purê de Batatas, é um livro que você pode, em algum momento, obter para conhecer melhor, mais detalhadamente, aquilo que nós estamos ministrando aqui nesses dias. Então, quando a gente fala de purê de batatas, algumas coisas são importantes nós levarmos em consideração. Deixa eu achar assim a página que eu estava querendo aqui. Aqui, achei. Muito bom. O que se espera de um purê de batatas é que ele fique cremoso, que ele fique macio. Então, existe um método, existe uma maneira apropriada de fazer para que esse purê de batatas fique de fato da melhor maneira possível. Em tese, o purê de batatas é simples, e isso é muito importante para nós. Isso mostra desde já que, assim como o purê de batatas é simples, ele não é complicado, aquilo que Deus quer fazer no nosso meio também não tem nada de tão complicado assim, que não possa ser compreendido e que não possa ser vivenciado. São aspectos poderosos, simples, que devem acontecer na sua célula também. Conforme nós estamos explicando aqui, eu acredito que vai ficar cada vez mais claro isso tudo. Então, um purê de batatas, ele precisa de alguns ingredientes que são importantes para que ele possa ficar bom. Temos o sal aí? Temos o sal aqui. Então, nós temos o sal, temos um pouco de manteiga aí, no caso ali, a margarina, né, amor? Sem fazer até tapou, porque estamos sendo televisionados, a gente pode ter algum problema na internet, então a gente deixou assim, mas você já deve imaginar qual que é a marca do produto, né? Ixi, agora como é que faz? Então, estou me acostumando com esse mundo televisivo, né? Não digo nada, porque ainda está lá. Agora sim. Boa, menina. É verdade. Agora ninguém sabe qual que é essa marca. Com certeza, muito bom. Então, temos o sal, temos um pouco de manteiga, temos leite, né, de uma marca completamente desconhecida, como você pode perceber. Aí tem uma questão a gosto de quem está fazendo. Algumas pessoas colocam um pouquinho de pimenta, no nosso caso aqui não tem, mas, caso queira, também é possível colocar um pouquinho de pimenta do reino branca.
aí vai do interesse de quem faz, do gosto que deseja, mas não é algo necessário para que possa se fazer um purê de batatas, ok? O mais importante disso tudo são justamente as tais batatas. Temos batatas aqui dentro. Daqui a pouco elas vão se tornar mais visíveis. Né? Já deu para perceber um pouquinho de fumaça ali. Então, batata é a coisa mais importante para nós aqui. Nós sempre devemos começar o purê dando uma atenção especial, uma atenção muito especial para o tema batatas aqui. E por que o tema batatas no purê de batatas é muito especial? Porque ele vai fazer a ponte com as pessoas. Então, você, conforme for falando, vai começar a perceber algumas conexões daquilo que está acontecendo aqui com a realidade que Deus quer fazer na sua célula. E depois, uma vez pronto, nós vamos trabalhar melhor essa parte da explicação da ilustração. Né? Então, quando a gente fala de batatas, vou pegar uma batata para ficar mais claro. Tem uma batata que eu possa pegar sem te torrar meus dedos? A assistente saiu para isso. Beleza, tem uma batata aí, a assistente vai ficar segurando a batata um pouco enquanto eu falo. Muito bem. Nesse caso, claro que essa fala que eu vou mencionar agora já não faz muito sentido, porque já houve uma alteração em função da água e em função do processo que essa batata já teve. Mas uma batata, na sua essência, uma vez que ela esteja seca, uma batata antes desse processo que ela já experimentou, ela é 80% dessa batata é água, ok? 15% dela é amido. E a outra parte dessa batata tem alguns outros nutrientes que são importantes para a nossa saúde, e um dos minerais envolvidos na batata é justamente o potássio, tá? O potássio é um elemento importante para o funcionamento dos músculos, inclusive do coração, também se encontra como um ingrediente ali dentro, como algo que está dentro da batata, tá? Só para você saber. Então, se você tentar comer uma batata crua, ok? Essa batata aqui já não está nesse estado, mas imagine, obviamente, você consegue imaginar uma batata crua. Se você tentar comer uma batata crua, ela vai ter um gosto ruim, que nada vai se assemelhar ao gosto daquilo que você vai comer, em nome de Jesus, até o final dessa noite, pelo menos um pouquinho, né? Que é um purê de batatas de verdade, ok? Então, se você tentar pegar uma batata crua e comer, você vai ter um gosto muito ruim, talvez até um tanto purgante, quase como um remédio ruim. Assim vai ser, justamente porque quando você morde uma batata crua, sai um líquido. Esse líquido é um líquido leitoso, ele escorre na medida que você morde, e ele é justamente o amido cru. Então, o amido, no seu processo cru, ele vai gerar esse líquido um pouco leitoso, que vai gerar uma impressão não muito boa, uma sensação nas suas papilas gustativas não muito boa, justamente em função de que ele está cru. Né? Além disso, se você tentar comer uma batata crua, você também vai ter uma outra impressão não muito boa, que é uma coceira na boca. Isso se produz em função da casca. Esse resultado da casca com esse líquido leitoso que sai do amido vai produzir uma sensação não muito ideal. Então, naturalmente, essa batata ela precisa ser submetida ao calor. Ok? Um dos aspectos fundamentais para a produção do purê de batatas é que essa batata ela vai precisar ser submetida ao calor. Nesse caso aqui ela já foi submetida ao calor, amor? Já, né? Então já está resolvida. Ela precisa estar cozida, né? Então, uma vez que ela é cozida, ela vai amolecer. Ela deixa de ser crua, ela deixa de ser dura, ela passa por um processo de quebrantamento, ela passa por uma transformação, e a sua dureza trará um outro resultado para aqueles que vão receber dela. No primeiro momento, uma vez que você morde isso, você tem uma impressão ruim, você tem um gosto ruim, um gosto um tanto repugnante, porém, depois do processo completamente feito, você vai ter, fruto desse quebrantamento, fruto desse amolecimento, você vai ter um resultado completamente diferente. A gente só vai conseguir digerir isso tudo em função do processo. Assim a gente vai conseguir digerir o amido, porque o amido na sua forma, uma vez a batata seca, ele é ruim, ele não é gostoso, mas uma vez que ele foi submetido ao processo do calor e da água, do fogo da água, produzindo essa pressão e esse calor, torna com que esse amido possa ser
digerido, ok? Basicamente, você sabe que existe uma série de nomes para batatas. Batatas das regiões mais diversas do país, do mundo, tem nomes dos mais variados. Existe uma infinidade de nomes de batatas. Mas, no aspecto de, como é que chama isso? Textura, espessura, jeito da batata em si, ela pode ser dividida em duas maneiras. Batatas que são molhadas e batatas que podemos assim ser chamadas de farinhentas. Ok? A diferença, como o próprio nome está sugerindo, as batatas molhadas está em função do quão úmida ela é, e isso vai determinar o quê? Que ela tem um menor percentual de amido. Quanto mais amido, mais dura, menos molhada. Então, uma batata mais molhadinha ao natural, ok? Sem processo nenhum, as batatas que têm uma aparência mais úmida, elas têm um percentual de amido menor. Em termos mais químicos, em relação à realidade das células delas, tem uma batata nessa composição, ela tem células mais firmes, elas estão ligadas uma à outra e elas tornam um processo mais não propício para o purê de batatas. São batatas mais adequadas para poder fazer, por exemplo, sopa, salada, coisa do tipo. Então, segundo a lógica, as batatas mais apropriadas para se fazer o purê de batatas é justamente as batatas mais farinhentas. Já ouviram falar esse nome alguma vez? Batata farinhenta? Pois é. Então, essa é uma expressão mais técnica em relação ao purê de batatas que você está aprendendo agora. Então, essas farinhentas, ela tem um percentual maior de amido, ok? Elas são mais leves, elas têm células que se separam mais facilmente e elas são recomendadas para fritura, para purê de batatas também, ok? Mas a verdade é que em qualquer um desses casos, o amido ele vai precisar se sujeitar ao calor, ok? Com isso estou dizendo que é possível você fazer purê de batatas também com a primeira batata que eu mencionei, sem ser a farinhenta e sim aquela que é mais molhada, mas tem um pouco de diferença nos processos. Uma se sujeita mais facilmente, a outra ela tem um pouco mais de resistência natural a se sujeitar. Mas a verdade é que o bom cozinheiro, ele trabalha com o que tem, com o que aparece, né? Ele não fica preso em demasia ao tipo de alimento que lhe vem à mão, mas ele tem a capacidade com dedicação, com empenho, ele tem a capacidade de transformar isso num produto final maravilhoso. Então ele pega essa matéria-prima básica e consegue produzir algo maravilhoso que todos nós gostamos. Então, com isso estou dizendo um princípio importante em relação ao purê de batatas, que o mais importante que os ingredientes que estão à mão é o processo que vai ser submetido. As mãos que vão trabalhar com essa batata são mais importantes do que as características iniciais da batata. Levando em consideração que sim, existem batatas mais resistentes, assim como existem batatas menos resistentes. Tem batatas que se submetem com mais facilidade ao processo do purê de batatas e outras não. Mas é possível para ambas, ok? Isso é importante para nós sabermos, porque quando a gente fala disso, talvez alguém pense, mas eu tenho umas batatas lá que são mais delicadas, pastor. Eu acho que essas são aquelas que são flores molhadas, aquelas que não são boas nem para fritura, nem para purê de batata. Só salada e sopa com elas. Eu vou ensopar elas todas, pastor, fica tranquilo. Eu quero dizer para vocês que elas também podem ser utilizadas para a produção do nosso purê de batatas, porque os especialistas, eles conseguem trabalhar com o que tem. Bom, uma vez que nós temos essas informações iniciais, vamos aí, já cansou, né, amor? Nós chegamos então à hora de cozinhar isso tudo, ok? Então, eu vou narrar um pouco do processo que a Dai fez em casa, que você também faz na sua casa, quando você faz o purê de batatas, que a primeira coisa é colocar as batatas com casca na panela. Foi isso que você fez, amor? Confere? Ok? Porque às vezes pode ter alguma informação um pouquinho diferente dessa, né? Então eu estou seguindo aqui o padrão universal de como fazer um purê de batatas digno de louvor a Deus, ok? Então coloque as batatas ainda com casca na panela. A recomendação é que você comece com água fria. Você começou com água fria, amor?
Perfeito, você está fazendo bem. Então vamos lá. Comece com a água fria. E no fogão ela vai esquentando, ok? Tá indo bem, né? Então você coloca a água fria e no fogão você vai esquentando aos poucos e vai adicionando sal. Você já fez isso? Olha, aí começam as divergências, está percebendo? Eu sabia que em algum momento ia acontecer essas divergências, por isso eu estou avisando. Às vezes nós temos um jeito de fazer a coisa que não é necessariamente do modo como a teoria menciona, né? Então, adicionamos o sal. Não é recomendável jogar as batatas diretamente dentro da água quente. Ok? Por que? Alguém poderia perguntar. Porque isso pode gerar uma resistência em algumas delas e fazer os seus poros se fecharem, provocando um efeito contrário daquilo que você deseja. Ao invés de você cozinhar bem, elas podem ficar duras ou amolecer de um lado e o outro não, ou ainda cozinhar demais e derreter. Então, vale a recomendação, não é bom você pegar uma água quente, pegar a batata lá dentro. Por quê? Porque há uma tendência natural a batata ela se fechar. Você está conseguindo entender um pouco do processo aí, né? Acho que sim, senão a gente vai explicar depois, ok? Então, uma vez que você faça esse processo que é recomendável, de ir esquentando gradativamente, para que essa batata ela possa ir se submetendo gradativamente ao processo que está acontecendo dentro dela, e não simplesmente pegar e colocá-la à força nessa água quente, vai fazer com que ela se feche seus poros e impeça o processo de ser integral dentro dela. Então, você deve, uma vez que aconteceu isso, deixe as batatas ferverem durante cerca de 20 minutos. Glória a Deus, estamos bem. Num fogão de fogo não muito alto. Médio, estamos bem também. Ok? Então, o ideal é manter a temperatura numa altura máxima de 80 graus centígrados. Por aí, Não chegamos a colocar nenhum termômetro nesse negócio, né? Mas é por aí. A recomendação é que você deve ficar de olho em todas elas, com a finalidade de que nenhuma delas fique encruada ou demasiadamente cozida. Então, você tem que garantir com que todas as batatas estejam submersas, batizadas, imergidas, submergidas na água, ok? Todas elas devem estar cobertas. Essa aqui também ficou coberta, mas está um pouquinho para cima assim, será que vai dar certo? Não? Ah, que a água evaporou. Bem explicado, hein? Muito bem. Muito bom. Então, depois de cozidas, aí começa o outro processo, que é a vez de descascar, mas muito atenção aqui, uma grande atenção, muita atenção naquilo que é mencionado aqui, muito importante, não tire a casca com as batatas muito quentes, no calor da emulsão. Olha que batatão, um batatão aí, né? Então, a tendência natural de uma pessoa um pouco ansiosa... Não, amor, tem batatas de todos os tamanhos. Tem batatas de todos os tamanhos, né? Isso é bom, né? Isso é muito importante. De todos os tamanhos. Tem batata pequena, tem batata um pouco mais reforçada, né? Tem de várias formas, modelos, jeitos, tamanhos, mercados comprados diferentes. É uma benção. Ok? Isso mostra também a diversidade das batatas que existem, mas elas vão viver um processo muito interessante. Então, a informação aqui que eu estava mencionando para vocês é que não deve ser tirado do calor da emoção, literalmente no calor da emoção, você pegar as batatas e começar a descascar, porque 3 coisas podem acontecer, isso é importante você prestar atenção. A primeira delas, e obviamente, né, a primeira é você pode se queimar, e ninguém quer que ninguém se queime, ok? Você pode usar essa linguagem e interpretar melhor, você não quer ninguém queimado nessa história, ninguém ferido, ninguém machucado nessa história. A segunda é que você pode estragar as batatas, você pode desmanchá-las, você pode arrancar pedaços maiores do que precisava, do que se pretendia. Isso também deve ser evitado. Se você pega com muita vontade uma batata, você pode, sem querer, pelo excesso de força e de vontade, você pode acabar machucando essa batata e arrancando dela coisas que não precisavam ser arrancadas nesse momento, ok? Outra terceira coisa, e última, que é perigosa, é que elas ficam pegajosas, elas ficam grudentas, e nós não queremos lidá-las dessa maneira. Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos esperar que elas esfriem, ok? Que esse processo está acontecendo agora, justamente ali, né?
Muito bem, está fazendo direitinho. Então, você espera que elas esfriem ou fiquem mornas, né, suficientes para que elas possam serem trabalhadas. Está conseguindo já está no ponto? Muito bem. Então, uma vez que você espera isso, que nem a Dai, minha assistente predileta, está fazendo ali, você deve, aqui uma recomendação, viu, olha só. Em seguida, ponha logo na água para evitar que na presença do oxigênio do ar, alguns compostos se oxidem, tornando a superfície toda escura e feia. Estando na água, esse contato com o ar externo diminui. É recomendável que esse processo ele não seja demorado o suficiente para que haja uma oxidação. Porque uma vez que ela está tirando a casca aqui, ela está tirando a proteção e o ambiente pode colaborar para uma oxidação e uma perda de nutrientes e uma perda das características principais dessa batata aqui. Ok? Então esse processo, ele pode ser feito como ela está fazendo, mas é bom que logo ela já possa colocar em ambiente submerso novamente. Ok? Oi? Depois de cozido, olha só, aprendendo, né? Coisas novas sempre acontecem. Muito bem. Onde eu estava aqui? Aqui, ó. Depois que estiverem todas limpas e sem casca, todas, né, no processo final, enquanto a Dá vai fazendo, você vai acompanhando, você vai poder levá-las ao fogo mais um pouco. Você faz isso? Olha só. Todos estamos aprendendo, tá vendo? Para quê? Para evaporar todo o resto de água. Por quê? É porque a gente não quer que fique colante ao extremo e pegajoso ao extremo. Quem faz esse colante ao extremo e pegajoso ao extremo é justamente o excesso de água que contém nela. Para a gente retirar um pouco dessa água, toca de novo ela no ponto do fogo. Que tal, hein? Eu falei que a gente não é todo mundo que faz o purê do mesmo jeito? Você fazia assim também, do modo como está sendo recomendado aqui? Não? Estamos aprendendo. Depois disso... Tudo certo aí? Tá. Se quiser pode até acelerar um pouquinho, tá? Muito amor e carinho na visão do NDA. Pode continuar. Aleluia. Isso. Tudo bem. Tudo bem. Para todo mundo. Aleluia. Depois do processo subsequente a esse que ela está fazendo, uma vez que ela tem todas as batatas já descascadas, nós chegaremos no outro ponto fundamental, que é amassar as batatas. Ok? E aí vai começar o processo de transformação de uma batata num purê de batatas. É o momento que nós deixaremos o egoísmo de lado para vivermos a unidade. Nós deixaremos as individualidades para vivermos a coletividade. Vamos viver algo juntos nesse processo. Ok? Então, algumas informações importantes, porque sempre tem aqueles que pensam, mas bota a tecnologia a funcionar a nosso favor. E aqui, alguns recados importantes. Se você pretende usar um liquidificador, não faça isso, não vai ficar bom. Se você queria usar um processador, não faça isso, não vai ficar bom. Mas eu faço e fica bom. Pois é, mas não é recomendável. Por quê? Porque as lâminas desses aparelhos eletrodomésticos, eles, apesar de fazer esse processo ficar rápido, essas lâminas são afiadas o suficiente para fazer com que os grânulos de amido, eles sejam partidos e as características mudem, alterem também o resultado final daquilo que você espera. Então, qual que é a recomendação para fazer o purê de batatas? Não usar esses mecanismos aí de facilidade e usarmos sim a boa e velha garfo, exatamente, o bom e velho garfo. Tá procurando para ver se tinha alguma coisa. Mas eu sei que talvez alguns falem, mas eu tenho uns amassadores lá em casa que eu comprei, não sei aonde, paguei caro, ok, tá tudo certo. Mas, funciona, mas é o lance do produto final, né? Então, quando isso acontece, lembre-se que as moléculas do amido são liberadas, ligando-se à água e deixando seu purê com cara de mingau, ou de uma papa viscosa. Se você não quer que seu purê fique uma papa viscosa ou fique com cara de mingau, não apele para esse processo de fazer isso tudo muito rapidamente. Vai precisar fazer de maneira suave. O correto é você esmagar suavemente cada batata com um garfo ou com um esmagador próprio, que amasse, né?
Seja algo que possa amassar, mas que possa ser suave, não nesse processo agitado, rápido, em demasia. Isso faz sentido para aquilo que está acontecendo na vida das pessoas na célula, né? Depois que todos estiverem bem unidos e amassados, que é um processo, 2 processos depois do que a Dai está fazendo, você deve então... O tempo é contra nós, falta só 10 minutos para poder acabar, tá bom, amor? Não que eu queira te... Faça no teu tempo, tá? Não estou me sentindo pressionado. No seu tempo. Ok? Onde você vai amassar isso tudo depois ali? Aqui? Ah, tá. Perfeito. Vai dar certo. Vai dar certo. Essa aqui já não está pronta? Já pode cair para cá também, ó. Ah, é a última? É. Nossa, que maravilha. Muito bem. Então, veja só. Uma vez que isso foi feito, né, isso que eu acabei de mencionar, todas as batatas, elas devem estar bem unidas e amassadas. Então, faça esse processo para nós agora. Pode deixar assim mesmo, só para poder... tá bom. Vamos lá. Isso, vai diminuindo um pouquinho. Segundo o que está ali, não há restrição. Desde que você não use lâminas altamente afiadas e rápidas ao ponto que possam destruir todo o amido. Very well. Isso. Depois você vai amassando suavemente. Ok? Aqui a recomendação é, depois que todas estiverem bem unidas e amassadas, coloque a manteiga no fundo do recipiente onde será servido o purê. É isso que você faz, amor? Ó, depois que todas estiverem bem unidas e amassadas, coloque a manteiga no fundo do recipiente onde será servido o purê. Eu sabia que sim. Muito bem. Aleluia. Vai dar certo isso. Levando isso para o estágio posterior, que eu não sei se vai dar certo para a gente conseguir no tempo adequado tudo que a gente está para fazer, quando estiver perto da hora de servir, você leva o purê ao fogo baixo, olha aí, e vá adicionando leite a gosto. Misture bem para que todos os ingredientes formem aquela mistura macia e homogênea. Se preferir, use um pouco de pimenta do reino branco, aqui que entra essa pimenta, né? Adicione então nesse momento e bon appétit, ok? Esse é o padrão, você pode ir fazendo enquanto eu vou explicando algumas coisas, amor, tá bom? Para ver se vai dar certo. Vai dar, amém. Eu gosto da Dai, que é cheio de fé. Aleluia. Glória a Deus. Aí você pode passar para nós aqui, Adriano, por gentileza. Enquanto ela vai fazendo o processo ali, nós vamos explicando algumas coisas, eu já expliquei toda. Esse princípio aqui que nós estamos aplicando é um princípio que ele tem o objetivo de tornar a sua célula uma família coesa, uma família unida, tem o objetivo de trabalhar a unidade. Você consegue perceber a diferença daquilo que estava antes com as batatas, daquilo que está começando a ficar aqui, ok? Logo vai ficar da forma adequada para aquilo que a gente está explicando, que é o processo de amalgamar, de unir, de fundir uma batata na outra, ok? Isso nos torna a semelhança de Jesus, aquilo que foi a sua oração sacerdotal em João 17, isso torna o Evangelho realidade, isso torna a célula um lugar onde de fato se vivencia o amor do Senhor, ok? Então, esse purê aqui, na verdade, como eu disse, né, ele serve para nós como um princípio. É um princípio que ele é reproduzível, ele é algo que pode ser reproduzido em qualquer lugar. O princípio, né, o objetivo não é aqui aprender a fazer purê de batatas para a gente poder comer depois, isso é apenas uma mera ilustração para ficar mais fácil o nosso entendimento, mas o grande objetivo aqui é que a gente possa entender que esse princípio, ele pode e deve ser reproduzível e transferível, quantas vezes for necessárias, com qual finalidade? Para que as pessoas possam receber o amor do Senhor, para que elas possam de fato e de verdade serem tocadas e ministradas pelo amor do Senhor, ok? Você percebe que os processos são variados, nem sempre uma batata já está trabalhada no mesmo modo que a outra, mas nesse processo
elas vão sendo unidas, outras vão sendo adicionadas, talvez ainda outras poderiam estar em um processo diferente, elas vão ser colocadas no mesmo lugar. Então aqui é um exemplo daquilo que está acontecendo na sua célula. Esse princípio está sendo vivenciado lá. Pode passar o próximo slide, por favor? O purê de batatas ele estabelece a verdadeira comunhão, a verdadeira koinonia. Koinonia é a palavra grega para comunhão. Então a verdadeira célula, ela é muito mais do que a reunião de célula em si, que acontece na quarta-feira à noite, que acontece no sábado à noite. Mas o que se entende é que essa reunião principal, como está ali mencionado, né? A reunião principal que acontece uma vez por semana, ela deve ser apenas 40% da vida de uma célula. Ou seja, existe ainda outros 60% de conexões e de relacionamentos que podem e devem ser vivenciados no contexto de uma célula. Ok? Então nós precisamos olhar com atenção para isso, porque a grande chave, o grande segredo desse princípio não é apenas nós fazermos aqui a palmeirinha, fazer para nós aqui na frente o exemplo, a gente achar isso legal, falar, nossa, que legal, pastor Adalano e Wesley fizeram uma ilustração bacana. Isso não vai mudar em nada se a gente não entender que isso é um princípio espiritual. O que a gente está falando aqui é um princípio espiritual que precisa ser aplicado na sua célula. E ele só vai ser aplicado na medida que esse processo todo de fato acontece. Vidas ganhas são conduzidas com muito amor e carinho para dentro dessa realidade. Ok? E para isso, esse purê de batatas que pode ser resumido na comunhão. A comunhão é uma realidade que não pode apenas acontecer na reunião de quarta-feira à noite ou no sábado à noite. Ela precisa ter espaço para outros momentos. E por isso que nós falamos tantas vezes, inúmeras vezes, que os discipulados, eles acontecem dentro do contexto de uma célula, e os discipulados são links que acontecem formando essas relações mais aprofundadas dentro do contexto de célula, mas não apenas o discipulado um a um que acontece semanalmente no nosso meio, mas também outras atividades, tantas atividades formais e informais que podem acontecer de convívio e de comunhão dentro do contexto de célula. Eu falo isso porque tem pessoas que já estão aplicando, mesmo ainda que nós não começamos o ciclo como igreja, algumas células já têm aplicado. Eu tenho ouvido algumas células testemunhar a respeito de propostas de estarem juntos. E esse o grande segredo do purê de batatas é justamente esse estarem juntos, um com o outro. Então tem pessoas que têm se programado para olhar um filme na casa de alguém, que comer pipoca, tomar um café da manhã, um café da tarde, fazer uma atividade no parque ecológico e tantas outras propostas. Algumas células estão começando a considerar a possibilidade de fazer algum esporte juntos, alguma prática juntos, além do contexto formal de uma célula. Isso é muito bom, isso é extremamente indicado. Ok? Pode passar o próximo slide. A Bíblia apresenta a comunhão como um dos princípios de suma importância no projeto de Deus para os seus filhos e sua igreja. Ou seja, o Senhor Jesus, ele pensou essa realidade quando ele pensou a igreja. Ele pensou uma realidade de unidade. O desejo do coração do Senhor é que nós sejamos um com o outro, assim como Ele é um com o Pai. Esse é o coração do Senhor Jesus. Então, Jesus ele morreu, ele se entregou para que relacionamentos pudessem ser restaurados. O desejo do coração de Deus é que nós não venhamos a viver em independência. Então, independente da pessoa estar fisicamente presente ou não, uma atmosfera de comunhão deve permear a vida do grupo continuamente. Essa unidade é tão preciosa que deve ser vivenciada 7 dias por semana, 24 horas por dia, o mês inteiro, o ano inteiro. Ou seja, uma célula boa, que entendeu o segredo do purê de batatas, é uma célula que ela está intimamente ligada um com o outro, além até mesmo da própria reunião. Aonde os vínculos e os relacionamentos, eles vão além da reunião que acontece na quarta-feira à noite. E por isso eu quero que você pare um pouquinho, você que me ouve, preste atenção em mim, preste atenção aqui, por favor, e eu quero perguntar para você está entendendo o que eu estou mencionando? É importante você entender isso. Pergunto para você, além da quarta-feira à noite, tem algum outro link que você tenha com aquelas pessoas que congregam na sua célula?
Ou você apenas pretende revê-las desde a última semana passada na casa aonde você se reúne com elas nessa quarta-feira, agora amanhã? Ah não, pastor, eu vi ela no domingo, mas você só viu ou você teve comunhão com ela? Não, eu vi ela, pastor, então algo está mal. Não está sendo vivido purê de batatas no seu meio. Ah, pastor, mas eu já conheço purê de batatas, pastor Flávio já falava, pastor Elvis já falava, pastor Enio já falava, pastor Lutero já falava. Glória a Deus, aleluia. Mas não basta só falar e não basta só saber que já falaram, é importante ser vivenciado, ok? Muito importante você pegar essa revelação para você, tá bom? Senão não tem razão nenhuma a gente fazer tudo isso que está sendo feito aqui. Então, essa informação é importante. O purê de batatas, o grande propósito do purê de batatas é que os nossos vínculos na célula sejam fortes o suficiente para que o que Deus quer fazer por meio da célula aconteça. Ok? Pode passar o próximo slide, a Dai já está começando agora o processo do leite ser colocado. Ok? Enquanto isso, nós vamos algumas passagens bíblicas aqui que vão dar embasamento para isso tudo que a gente está ministrando. Tem uma passagem que eu já mencionei agora há pouco para vocês, que é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Essa passagem se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 17. João 17, do versículo 20 até o versículo 23, assim, ó. Jesus menciona: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você consegue perceber aqui a intenção do Senhor Jesus em ganhar o mundo inteiro, em que o mundo inteiro pudesse ser impactado, e aqui você percebe um segredo de Jesus, não um segredo do Abe Uber, do César Castellanos, do René Terranova, do pastor Wesley, ou de qualquer outro pregador que queira falar a respeito de um segredo de multiplicação. Esse é o segredo de Jesus. Ele fala, olha, o segredo da multiplicação se chama unidade. Então, o segredo da multiplicação, verdadeira multiplicação, não apenas um mero crescimento, mas uma multiplicação verdadeira, uma multiplicação saudável, uma multiplicação que de fato traz resultados pujantes, poderosos para uma geração, para um povo. Esse segredo, ele precisa ser vivido por meio da unidade. Por isso que o ciclo começa nesse ponto. O ciclo não começa em ganhar pessoas para Jesus. O ciclo começa na unidade. O ciclo da sua célula, nesse mês de agosto, a partir de amanhã, ele começa com foco justamente na unidade. Veja bem, talvez você pergunte assim, tá, mas o que isso manifesta? O que isso gera? Então a gente pode perceber isso em Atos capítulo 2. Porque a igreja primitiva, se tem uma igreja que viveu de fato a oração sacerdotal de Jesus na prática, foi a igreja de Atos capítulo 2, a igreja primitiva. A igreja primitiva, para nós aqui, é o protótipo correto, é o exemplo perfeito de como que a oração de Jesus aconteceu, se tornou realidade e trouxe êxito. Quer ver comigo? Veja só, Atos capítulo 2, versículo 43. E a gente vai então com isso perceber alguns resultados de se tornar um. Quais são os resultados que o purê de batatas, vamos usar a nossa linguagem aqui para poder facilitar o nosso exemplo, qual é o resultado do purê de batatas na minha célula? Então Atos capítulo 2, verso 43 diz assim, ó: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha que coisa poderosa. Primeiro, que não está ali mencionado, mas eu menciono para você, diz aqui que em cada alma havia temor. Temor não é medo. Temor é reverência, respeito. Temor é adorar o Senhor. Temor é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Temor não é ter medo de Deus, mas é reconhecer em tudo que se faz. Temor é tudo que nós queremos. A razão de muitos pecados é a falta de temor. A razão de muitas pessoas na desobediência é falta de temor. A razão de muita escravidão na vida de crentes é falta de temor. A razão de muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus, mas até então não se converteram àquilo que Deus quer, é falta de temor. Aqui fala que a unidade gerava uma coisa muito poderosa, porque em cada alma, em cada membro de célula,
O que tinha lá? Havia temor. O segundo ponto do mesmo versículo é que ali diz assim, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos líderes, por intermédio dos apóstolos, por aqueles que eram os que estavam à frente desses ministérios, dessas igrejas, dessas células. Olha que coisa poderosa, ou seja, havia um resultado daquilo que Jesus orou. O mundo passa a conhecer Jesus porque eles estavam vivendo unidade. Pastor, mas aonde está vivendo unidade? No versículo 42, que eu não li, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. Então aqui um exemplo, antes também fala alguns detalhes em relação a como era a igreja primitiva, mas é um exemplo claro de que essa unidade gerava aquilo que Jesus orou. E você sabe que a oração de Jesus não tem pecado nela, a oração de Jesus não tem imperfeição nela, não tem uma frase mal colocada. A oração de Jesus é semelhante à oração do Espírito. Ela está pronta, ela está perfeita e ela é a própria vontade do Pai para se manifestar na terra. Então, se nós precisamos orar alguma coisa que convém, a oração de Jesus não é apenas um mero modelo, mas ela é assertiva. Ela é a oração mais apropriada para aquilo que nós precisamos orar. Perceba, Jesus ele ora. Interessante, perceba Jesus como líder, como líder de célula. Ele não está orando para os seus próprios desejos, para atender às suas necessidades, mas ele está orando por aqueles que são alvo do seu amor, alvo do seu ministério. Ele está orando para que esses sejam um. Essa é a oração de Jesus. Então milagres aconteciam. Outro detalhe, Atos 2,46, no mesmo contexto, diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que coisa poderosa, alegria compartilhada e relacionamentos profundos, relacionamentos fortes. Olha aqui, detalhe técnico importante. Olha o contexto do que eles viviam. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Obviamente que o contexto aqui não era que absolutamente todos os dias estavam juntos, mas havia link nas células que dá base para isso que está aqui mencionado. Ou seja, quando se tirava uma foto para ver unidade, essa unidade não era uma foto de quarta-feira à noite. Essa unidade não era uma foto de sábado à noite. Não era uma foto de Facebook da época, entre aspas, é claro, ou de Instagram da época, simplesmente na quarta-feira antes da meia-noite ou no sábado antes de anoitecer, antes de acabar o sábado. Mas era uma realidade diária, porque diariamente eles estavam linkados, diariamente eles estavam unidos. Diz a Bíblia aqui que diariamente perseveravam unânimes. Unanimidade é uma coisa poderosa. Unanimidade significa que todos tinham um só coração, um só pensamento, uma só linguagem, um só jeito de falar, uma só maneira de pensar, ou seja, existia uma unidade em todos os aspectos. Algo extremamente poderoso. E você sabe o valor da unidade, você já tem aprendido sobre isso em meio às nossas ministrações. Então, aonde eles perseveravam? Detalhes aqui no templo, e aqui menciona, e partiam o pão de casa em casa. Ou seja, você percebe que eles tinham essas duas asas como um pássaro que voa, e precisa de duas asas para poder voar. Eles tinham a unidade no templo, mas eles também tinham unidade nas casas. Eles tinham a unidade por meio dos cultos de celebração, por meio das reuniões públicas, mas eles também tinham unidade por meio do compartilhar dentro das casas. As casas não eram tão grandes que poderiam caber 500 pessoas. As casas cabiam 10, 15 pessoas, talvez. Então você consegue perceber que há um registro de que eles tinham essa unidade em ambos os aspectos. Não era uma igreja que só participava de culto, como também não era uma igreja que só participava de célula. Era uma igreja que fazia as duas realidades. Assim era o contexto da igreja primitiva. E como que eles viviam essas realidades? Aí a Bíblia fala aqui, eles... Tá dando certo aí? Olha aqui, temos um protótipo. Tem a garantia de que está no ponto adequado aí, né? Tem tempo ainda para você fazer mais um processo aí se você perceber que precisa. Ok? Aqui menciona que eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração dá a ideia de simplicidade. Simplicidade é um antônimo de complicado demais. Ok? Tenta entender o que pode ser complicado demais. Pensa comigo aqui. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, veja comigo aqui, estou aqui, tá? O que seria complicado nessa nossa relação? O que seria complicado nessa relação? Complicado na nossa relação é, eu sou muito sensível.
A Dai é muito sensível. Muito sensível. Eu acabei de falar algumas coisas com ela aqui que talvez, olha como é que ele fala com ela. E se ela pensar isso, de repente ela fala, olha como o Wesley publicamente me ofendeu. Publicamente o outro lá falou que eu sou a Palmeirinha. Aí o Wesley me repreendeu, falou que eu não sei fazer purê de batatas. Isso tudo é complexidade extrema da alma dela. Isso não existia naquele contexto. Porque eles tinham uma simplicidade nos relacionamentos. Eles conseguiam não tornar as coisas complexas demais. Eles tinham problemas? Claro que tinham problemas, mas eles sabiam a maneira correta de resolver os problemas. Qual que é uma realidade possível da nossa geração, muito, muito típica? Ela pensa isso sobre mim, ou eu penso alguma coisa em relação a ela, e eu não falo. Eu guardo comigo, ela guarda com ela, isso vai crescendo, isso vai impedindo o quê? Isso não é possível, né? Vai trazendo de volta aquela figura original dos batatas aqui. Consegue entender o que eu acabei de falar, sim ou não? A gente vai saindo da unidade e vai voltando para a individualidade, porque a gente começa a pegar as nossas características de novo. Olha, não me respeitou, não me deu valor, não isso, não aquilo. E o processo que era para viver uma unidade passa a ser vivido agora em função de um individualismo novamente. Ou seja, perceba, havia uma singeleza de coração, havia uma simplicidade nas relações. Não é a simplicidade do tipo, eles comiam só arroz e feijão, pastor. Eles não comiam coisa cara, não é isso. A simplicidade de coração não é ser simplório, ser simplista no sentido de coisas, a escolha por comer coisas simples ou por vestir coisas simples, mas é uma simplicidade do coração deles nas relações. Eles eram simples, eles não eram pesados ao extremo. Isso é uma coisa importante de ser mencionada. O tempo é contra nós completamente, a gente vai dar prosseguimento na próxima semana, vai dar sequência na próxima semana, mas só para a gente poder enfatizar, eu preciso do outro slide lá. Isso, obrigado. Então, veja só, em Atos 2,47, diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja bem, existia uma atração de novas pessoas. Existia uma capacidade de atrair perdidos, de atrair outras pessoas. Olha aqui o que menciona. Todos os dias, dia a dia, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Você consegue perceber assim, o versículo 47 diz assim, louvando a Deus, contando com a simpatia de todos os povos, eles saíam em evangelismo de rua, eles faziam evangelismo no parque ecológico, eles faziam evangelismo na concha, eles faziam evangelismo na rodoviária, eles faziam evangelismo... Está escrito isso aqui? Olha que coisa louca, pastor. Você está querendo falar que não é para fazer evangelismo? Não estou falando que não é para fazer evangelismo. Eu estou querendo dizer que existia algo tão poderoso, que existia um acréscimo de novas vidas naturalmente. Grave isso, naturalmente. Olha o que diz aqui, eles iam sendo acrescentados sobre eles, sobre as células, entenda assim, dia a dia os que iam sendo salvos. Por que iam acrescentados dia a dia? Porque aqui menciona, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Não é que eles não evangelizavam. Eu estou mencionando que a gente pensa assim, nós precisamos, o que realmente nós precisamos é o evangelismo. E eu entendo que sim, nós precisamos de evangelismo, precisamos crescer no evangelismo, precisamos ter mais estratégias evangelísticas, precisamos muito disso, a gente vai tratar isso mais pra frente. Mas isso tudo não vai fazer sentido algum se antes não tiver uma célula com purê de batatas. Porque você vai contar com a simpatia inicial das pessoas e depois com a antipatia delas. Você vai contar com a aceitação inicial e depois com eles vão declinar da sua célula, eles vão rejeitar, porque se eles vão para um lugar aonde não tem essas realidades, eles não vão ficar. Eles não vão ficar. Esse lugar aqui é um lugar... Como uma imagem, nós terminamos assim, a semana que vem nós damos prosseguimento, uma imagem daquilo que Deus quer fazer na sua célula, Deus quer fazer em nossas células, para que de fato nós possamos ter um ambiente preparado para atrair pessoas perdidas de todos os lugares de Indaiatuba, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Semana que vem nós vamos dar prosseguimento. Sim, vamos comer sim, com certeza. Mas eu quero fazer um pedido para você semana que vem, para que a gente possa começar às 8 horas, para que a gente possa ganhar tempo, ok? Para poder começar às 8 horas a ministração e terminar às 9, como é o programa,
vai ser necessário que todos estejam aqui às 7:45 para podermos fazer a nossa reunião. A reunião precisa acontecer dentro desse intervalo de tempo de 15 minutos, para que às 8 horas a gente possa começar de fato a nossa ministração, dando prosseguimento naquilo que Deus quer falar conosco por meio dessa ilustração aqui, tá bom? Sem ser essa próxima semana, na outra nós teremos então um purê de batatas, nós teremos um tempo de unidade em células aqui na igreja. Pastor, é frequente isso? Não, é apenas um evento diferente, porque nós estamos vivendo o ciclo de uma célula. Pastor, o que a gente faz nesse intervalo de tempo? Pratique essa realidade. Busque estratégia do Senhor para que haja intensificação de relacionamento, para que haja unidade na sua célula, ok? Entenda, nós estamos gritando para que você possa entender, a sua célula não é boa porque tem muita gente. A sua célula, ela é boa na medida que ela tem unidade. Quem disse isso, pastor? O Senhor Jesus Cristo, não foi o pastor Wesley não, tá? Uma célula adequada é aquela que nós somos um, assim como Jesus é um com o Pai. Precisa ter unidade. Por quê? Porque uma célula pode crescer. Se ela não tem unidade, ela multiplica e volta. Multiplica e volta. Ou ela ganha para 30, 40, 50, vira uma congregação, mas não passa disso. Sempre que você quer novos líderes, eles falam, eu não estou preparado, não está ainda, eu não sinto de Deus de fazer isso, eu não estou pronto, eu não vou poder pregar, eu não vou poder liderar, não vou poder ministrar, eu não vou abrir minha casa, porque não houve os processos como nós queremos ainda meditar um pouco mais, refletir um pouco mais na semana que vem, tá bom? Então, conto com a sua participação na semana que vem aqui também, o nosso trabalho, para que a gente possa dar prosseguimento nessa ministração e que você possa ir entendendo cada dia mais e mais, e a gente possa ir aplicando com essa estratégia do Senhor em nossa célula ao longo desse mês de agosto e também do mês de setembro. Ok, queridos? Glória a Deus. Nós vamos encerrar orando e ao final temos aqui bastante descartáveis aqui, você pode passar aqui e comer um pouquinho desse purê de batatas para ver se está de acordo com aquilo que foi mencionado aqui, tá bom? Temos um mais cremoso e um cremoso também. É isso aí. Faltou fogão, né? Semana que vem, de repente, faz alguma coisa aqui com fogão. Vamos ver se vai dar certo. A gente pensa direitinho como fazer. A gente traz um fogareiro para cima aqui. Mas se preparando para a gente fazer cada vez melhor. É um processo de insistência, né? Como tudo na vida, a gente tem que fazer mais e mais e mais até que fique do jeito que a gente de fato espera, tá bom? Vamos orar então, vamos ficar de pé e nós vamos encerrar a nossa programação de hoje. Peço perdão pelo atraso, são 9h16. Aleluia. Obrigado, amor, tá? Por toda a dedicação aí que você teve. Muito bom, tá bom? Papai querido, muito obrigado por esse momento, Pai. Nós te agradecemos tanto por esse tempo que nós podemos meditar e conhecer mais um princípio espiritual. Nós percebemos, Pai, a base bíblica desse princípio, o quanto que o Senhor deseja nos ensinar e nos fazer viver esse princípio. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos coração de aprendiz, que nós tenhamos um coração de alguém que está disposto a aprender contigo, Pai. Por mais que nós já tenhamos muitas informações, tanto de fazer purê de batatas que come, quanto de praticar esse purê de batatas para poder acontecer na célula, nós precisamos aprender cada vez mais. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo, nós queremos entender alguns fatores que estão impedindo uma grande multiplicação de acontecer, alguns fatores, Pai, nesse processo que estão passando desapercebidos por nós, que nós não demos a atenção devida e que nós precisamos focar, Pai. Por isso eu peço, Espírito Santo, trate, Senhor Deus, na vida de cada um, de cada líder, de cada célula aqui, o que precisa ser tratado, para que esse processo possa acontecer da maneira correta, da maneira do Senhor, para que vidas sejam transformadas e que essa unidade ela aconteça de fato de verdade. Nos ajude em meio a tudo isso, Senhor Deus. No nome de Jesus, eu peço graça do Senhor em favor do alto, sobre esse ciclo que está começando em cada uma de nossas células. Eu peço, Senhor Deus, sobre os líderes de célula, Pai, uma graça especial do Senhor, para que eles possam discernir, compreender. Eu peço que o Senhor possa falar diretamente ao coração de cada um deles, dando direções claras e práticas de como que essa célula pode melhorar a sua unidade, melhorar a sua comunhão. Que seja um tempo, Senhor Deus, de profunda comunhão, mas não apenas, Senhor Deus, comunhão no sentido de ter comida presente, mas a comunhão onde de fato,
mergulhe na realidade do outro, cada um de fato está disposto a deixar de lado seu individualismo, seu egoísmo, sua própria vontade e adentrar no terreno alheio, adentrar na realidade do outro, para que esse processo de amalgamento aqui que acontece entre as batatas possa acontecer na nossa célula também, Pai. No nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor possa produzir relacionamentos entranháveis em nosso meio, que possa produzir relacionamento profundo, Senhor Deus, que de fato, de verdade, nós possamos compreender melhor, pela vivência e pela prática, o que significam os uns aos outros que o Senhor está ministrando tanto nesses dias. Nós queremos entender isso, Senhor Deus. Nos ajude, porque nós como igreja queremos aprender. Eu, Senhor Deus, como pastor dessa igreja, eu declaro para o Senhor, essa igreja precisa aprender mais, Pai, mais e mais. Precisamos ser mais amáveis, precisamos aprender mais como manifestar e viver esse amor. Por isso nós estamos dispostos a aprender. Fala conosco, ministra o nosso coração, nos ensina, nos molde, nos corrija, nos cure, para a glória do teu poderoso nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E agora tem que comer, né? Porque não adianta fazer tudo isso sem você comer aqui. Vem aqui, dê uma bocada, né?